Ok, direito penal militar, crimes contra a autoridade e a disciplina militar. Vamos aqui a nosso primeiro questionamento. Um grupo de militares, insatisfeitos com uma ordem recebida de seu superior, decide ocupar o quartel onde estão lotados. Eles se recusam a cumprir a ordem e, armados, impedem a entrada de outros militares no local. Um dos militares envolvidos, arrependido, denuncia o plano antes que a ocupação ocorra. Olha aí, um dos militares, então eu vou desenhar aqui, eu tenho militares que estão armados, militar A, B, C e D, e aí, arrependido, um dos militares, vou dizer que seja o D, resolve, antes que a ocupação ocorra, o que ele faz? Resolve denunciar. Presta atenção no que a gente vai trabalhar aqui hoje com vocês, tá? Analise as possíveis consequências jurídicas para os envolvidos. Pessoal, o que é que a gente pode analisar aqui com esse primeiro questionamento? Vamos lá. O que é que a gente pode estar analisando aí? Vamos lá? Os militares irão responder por quais crimes? Os militares irão responder por quais crimes? Pessoal, será que tem crime de montinho aqui? Ou revolta? O crime de montinho é o crime do artigo 149 do Código Penal Militar. Muniz, montinho e revolta. Meus caros, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Se eles se reuniram, estão insatisfeitos com a ordem recebida de superior e decidiram se rebelar sem armas, era motim. Como eles estavam armados, então é o crime de revolta. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Na verdade, o motim com arma, ele é chamado de quê? Revolta. Mas o motim com arma, eu posso dizer que é uma agravante. É como se fosse uma qualificadora. Sério, Muniz? É. Só que essa qualificadora é chamada de quê? De revolta. Então, na verdade, se não tivesse a palavra arma, beleza, era motim. Só que teve arma. Então já passa a ser o quê? O parágrafo único, que é justamente a qualificadora, que a gente chama de revolta. Tá? Então, se a gente não conseguir enquadrar em um, vai ser enquadrado no outro. Agora a pergunta: um dos militares denunciou o plano antes que a ocupação ocorresse. E aí? E agora? O que a gente pode analisar? Ó, se eles. Qual a pena da revolta? Reclusão, né não? 8 a 20 anos. Pena. É isso? 8 a 20 anos. E se fosse o crime de montim, aí seria de 4 a 8 anos. Tudo bem? 4 a 8 anos. Muniz, mas me diga uma coisa. E o líder? Vamos supor que o B seja o líder. Para o líder, será que tem algo a mais? Será? Na revolta? Na revolta, tem. O cabeça vai ter aumento de 1/3 na pena. Porque eles são os cabeças. Então, a gente sabe que vai ter aumento de pena para os cabeças. Isso para o líder. Ok? Beleza, Muniz. Muito bom.
Tô gostando, tô gostando. Muniz, eu quero saber do cara que denunciou o plano. E aí? Cara, o cara que denuncia o plano, certo? O plano. Ele denunciou o plano antes que ocorresse, ou seja, ele correu e avisou. Será que tem isenção de pena para ele? O militar que denunciou o plano, pessoal, ele está isento de pena. Então, o cara que denunciou, ele fica isento de pena. Muniz, entendi. Pois ele agiu para evitar as consequências daquele motim. Mas ele fica isento de pena. Se for depois, Muniz, não adianta. Não adianta. Entendeu? Muniz, me diga uma coisa. Se algum desses militares aqui sabia do plano e não denunciou ao superior, será que ele pode responder por outro crime? Vamos supor que tinha um militar que não participou. O militar estava aqui de observador, certo? E ele estava de observador, ele não estava no grupo do motim, mas ele sabia, mas não avisou o chefão. Que crime é esse? É o crime do artigo 151, que é o crime de que, Muniz? Omissão de lealdade. Entendeu? Aí quer dizer que o cara que não participou, mas ele sabia, mas não estava no montinho, mas ele estava vendo de longe. Mas ele viu, sabia da situação e não denunciou. Pois é, nesse caso, ele responde pelo crime de omissão de lealdade. Ou seja, não tem como você fugir. Se você viu, meu amigo, você está ferrado. Se você participou, você está ferrado também. Se você viu e não participou, você está ferrado. Agora, se você sabe que o negócio vai acontecer e corre para denunciar, pelo menos você fica isento de pena. Ah, Moniz, gostei, gostei, pois é. Isso aí, entendi. Muniz, mas vamos supor que dentro desse crime aqui o senhor já falou que teve a revolta, né? Tudo bem. Mas vamos supor que dentro da quebradeira aqui, para impedir a entrada, eles quebraram, por exemplo, durante a ocupação, cometeram dano contra o patrimônio lá do quartel na hora da invasão. Vamos supor que eles cometeram dano contra o patrimônio. Será que pode acumular as penas? Ele responde por revolta e ainda vai responder pelo dano contra o patrimônio. É possível acumulação de penas? Sim ou não? Pessoal, se ele, se ele na hora, certo? Cometeu um dano contra o patrimônio, ele vai responder pela revolta dele, porque é armado, e ainda vai responder por dano contra o patrimônio. Ou seja, existe o quê? Acumulação de penas. Pode acumular. Acumulação de penas. Como diz, bacana. Tá aí, tira o print da nossa aula. Gostaram da nossa análise? Nossa primeira análise? Kaique, reclusão de 4 a 8, né, Montim? O Montim com arma passa a ser revolta. Se você observar lá no Código Penal Militar, tem lá Montim. Aí lá no parágrafo único tem o nomezinho revolta. Mas ele tá dentro do artigo do Montim, entendeu? Pronto. Pessoal, deu para entender isso aqui? Revolta, Montim, o cabeça, o líder, o cara que foi omisso, que não entregou, o cara que denunciou. Tranquilo? Beleza, Fabiola? Kaique? Podemos passar para a próxima? Vamos lá. Conta aí. Lembrando que vai ficar da gravação e salvo para vocês, tá? Depois, para vocês que fazem o curso, que são assinantes, todo esse material aqui, dessas análises, ficam salvo para vocês. Vamos lá. Valeu, Gão. Vamos lá. 2 militares armados com fuzis de propriedade da corporação. Olha esse detalhe. Eles estavam com fuzis de quem? De propriedade da corporação. Isso aqui é o detalhe mais importante.
invadem uma área civil próxima ao quartel e praticam atos de violência contra os moradores. É, meu amigão, bora pegar ali os fuzis, bora arrochar, bora invadir uma área civil e bora tocar o terror. Pronto. Um deles alega que agiu sobre coação do outro. Beleza. Analisar as possíveis consequências jurídicas. Vamos lá? Teve crime militar aí, pessoal? Teve. Qual crime? Lógico que é um crime militar, porque foi praticado por militares, né? Agora eu pergunto para vocês, qual crime, Budiz? Qual crime? Qual crime aí? Organização. Crime militar, certo? Foi cometido por militares. Organização. Organização de grupo para a prática de violência. Tem esse crime? Tem. Qual artigo? Artigo 150. Artigo 150. Certo? Qual a pena, pessoal? Aqui. Alguém sabe? Reclusão 4 a 8 anos, né? Reclusão 4 a 8 anos. Beleza, ministro. Tranquilo. Beleza, só anotou aí, certo? Vamos lá. Pessoal, será que esse de organização de grupo para a prática de violência é para ser cometido com material de armas militares ou pode ser qualquer arma? Lá no artigo ele fala que tem que ser arma de propriedade o quê? Militar da corporação, para que exista o crime, para que exista a tipificação do crime. Entendeu? Pronto. Sobre a questão da coação, uma alega que o agiu a coação sobre o outro, aí entra lá naquela questão das excludentes de culpabilidade. Uma coação irresistível pode excluir a culpabilidade. Se fosse uma coação física, aí pode excluir o quê? A tipicidade. Né? Então, pode ser que a coação, ela não vai, provavelmente, vai depender da análise. Porque pode excluir a culpabilidade ou pode excluir a tipificação, dependendo se ela for física. Certo? Então, esse é o crime de organização de grupo. E o detalhe mais importante é que tem que ser cometido com armamento da própria corporação. Vamos supor, João Paulo, que o cara, simplesmente, o João Paulo está pedindo um exemplo de coação irresistível. Vamos lá, simples. Vamos supor que o militar pegou o outro e disse assim, olha, ou tu vai comigo praticar violência agora, porque eu tô com tua filha lá em casa. Se tu não for, eu vou mandar o cara matar ela agora. Entendeu? Isso é coação irresistível. Não dá. O cara vai ter que ir. Senão, quem está em jogo é a vida da filha dele. Então, isso é coação irresistível. Sim, pode isentar de pena, Fabíola. Viu? Aí entra lá dentro da parte geral do Código Penal Militar. Beleza? Tá? A análise que a gente fez é isso. Muniz, mas vamos lá. Esse crime aqui. Vamos supor que o cara foi lá, né? Organizou o grupo para praticar violência. É os militares contra uma área civil. Então, aqui eu tenho os militares. E aqui tem lá o grupo de militares e o grupo de civis que foram receber a violência, né? Vamos lá. Perguntinha básica para você. Vamos lá. Será que pode ser acumulada? Vamos supor que eles praticaram violência contra o cara. Será que eles podem responder? Vamos supor que ele praticou lesão corporal aqui, na hora da confusão. Será que ele vai responder por dois crimes?
pela organização de grupo para a prática de violência, ele ainda vai responder pela lesão corporal ou ele responde só pela organização de grupo? E aí? E aí? Muito bem, Gleice, os dois. Se na hora da confusão aqui, que os militares. Eles já estão errados, porque eles organizaram um grupo para praticar violência, né? Com armamento militar do quartel. Começou errado. Se praticaram lesão corporal ou algum tipo de ameaça, eles respondem pelos dois crimes, tanto pela organização de grupo para a prática de violência, quanto a questão do outro crime, seja lesão corporal, seja uma ameaça, tá bom? Pessoal, pode ter omissão de lealdade aí? Vamos supor que se outros militares soubessem do plano e não denunciassem, poderia haver o crime de omissão de lealdade militar? Sim ou não? Vamos supor que tenha, vamos lá, um militar que sabia da situação e não fez nada. Será que esse carinha aqui, esse militar aqui, ele pode responder por algum crime? Sim. Crime lá do artigo 151, que é o crime de que, Muniz? Omissão e lealdade. Todo jeito, o cara que viu, meu amigo, vai se lascar. Entendeu? Então, bora lá. 3. Três militares. Eu gosto de desenhar aqui, certo? A situação. Militar A, o militar. Vocês estão gostando da aula, pessoal? Devagarzinho, tá dando para entender? Tá, né? Que é bom que a gente está trabalhando os crimes aqui de forma que, para não ficar só aquela teoria, eu gosto de colocar uma situação hipotética, porque eu vou explicando os artigos dentro da lei, é o que interessa, né? Então vamos lá. Três militares combinam secretamente ocupar um aeródromo militar para protestar contra uma decisão do comando. Vamos protestar, né? Um deles, antes que o plano seja executado, decide denunciar o esquema ao superior e aí desfizeram o esquema. Conseguiram desfazer, né? A combinação, descobriram o plano, conseguiram desfazer. Pessoal, se eles tivessem ocupado o aeródromo e tivessem protestado contra a decisão do comando, qual crime eles estariam cometendo? Caso eles tivessem ocupado, e aí? Vamos lá. Se eles tivessem praticado o ato de ter ocupado e protestado, qual era o crime? Motim, porque ele não está falando em arma, então não podia ser revolta, beleza, Davi? Show de bola. Se tivesse com arma, era revolta. Mas eles combinaram e não chegou a ser executado, certo? E aí? Ah, não chegou a ser executado, então ninguém vai responder por nada. É isso? Será que é isso? Será que o fato de combinar um montinho ou revolta é crime? É. O fato de combinar essa combinação é o crime do artigo 152. Pessoal, isso só vai acontecer, o crime do artigo 152, se não chegar a acontecer o montinho ou a revolta, tá? Né? O Ellen disse, pronto. O artigo do 152 é o crime de conspiração. Para quem não sabia, né? O que é a conspiração? É você combinar o montinho ou a revolta. Reclusão de 3 a 5 anos. 3 a 5 anos. Beleza. O Muniz, ele responde mesmo que o crime não tenha sido executado, é isso? É. Só o fato de ter combinado, independente se for executado ou não, aliás, se for executado já é outro crime, né? Que é montinho. Mas se não for executado, mas teve a combinação, já é conspiração. Entendeu? É isso. Muniz, o cara aqui, ó, o militar soube do negócio,
Foi no comandante e caboetou. Caboetou. Porque ele sabia, hein? Olha a situação dele. Ele viu, ele sabia. Se ele ficasse calado, ele respondia por omissão de lealdade. Se ele fala, então é melhor fazer o quê? Não, eu vou falar, porque pelo menos eu vou ser o quê? Se eu falar, o que vai acontecer comigo? Eu vou ser o quê? Isento de pena. Entendeu? A encurralada que deram nele, pronto. É isso. Se ele não ficasse calado, mas descobriram que ele sabia, omissão de lealdade. Entendeu aí? E se o plano tivesse sido executado? Se o plano tivesse sido executado, se o plano tivesse sido executado, eles iam responder por qual crime? Montinho. Mas não foi, então o pessoal vai responder por conspiração. O cara que viu, né? O cara que viu e denunciou. Na verdade, o que viu não, né? O cara que denunciou, né? O esquema, ele fica isento de pena. E o cara que viu e não fez porra nenhuma e não fez nada, ele responde pela omissão de lealdade. É isso. Questão 4. Vamos lá. O militar presencia dois colegas discutindo um plano para se recusarem a cumprir uma ordem. Ele não relata o fato ao seu comandante e dias depois os colegas executam o plano, ocupando um arsenal militar. Pessoal, quais são as nossas análises jurídicas aqui dessa situação? Teve crime militar e se teve, qual crime? Qual foi o crime aqui? Pessoal, chegou a ser executado? Chegou, né? Os colegas irão responder pelo quê? Uns estão falando revolta, outros montinho. Pessoal, não tem nada de revolta aqui, não. Ah, mas é porque vocês viram arsenal e estão querendo comparar armas. Cuidado, eles estão invadindo o arsenal. A questão em nenhum momento disse que eles estão armados, entendeu? Cuidado com essa análise. Nunes, e o militar que presenciou os dois colegas e não fez nada, ele comete qual crime? Omissão de lealdade. É o crime do artigo 151. Verdade. É isso. Muniz, vamos supor que durante a situação eles praticaram crimes contra danos contra o patrimônio. Será que pode acumular crimes de montim com dano de patrimônio ou de revolta? Podem, né? A gente viu que pode, né? Acumulação de penas. Muito bem, isso aí. Vamos lá. 5. Pessoal, tá boa a velocidade da aula? Tá tranquilo? A gente já revisou revolta, omissão de lealdade, conspiração, organização para revolta, né? De grupos militares. Então a gente está passando por diversos crimes aqui.
Um militar, durante uma discussão acalorada com seu comandante, então, desenhar aqui o militar, e aí ele tem aqui o seu comandante. Comandante. Sim, Bruna. Empurrou o superior, hein? Ixi, empurrou. Causando-lhe uma lesão leve. O militar estava de serviço no momento do fato. Quais são as consequências jurídicas? Que crime é esse, pessoal? Isso aqui teve crime militar? Sim. Quais? Qual? Violência contra superior. Artigo 157. Detenção de 3 meses a 2 anos, tá? 3 meses a 2 anos. Muniz, tem um detalhe. Será que isso aqui era qualquer tipo de superior? Ele era o quê? Comandante da unidade. O fato de ele ser comandante da unidade. E aí, pessoal? Será que qualifica a pena? Pois é. Ele praticou crime contra o comandante da unidade. Se o cara era comandante, aí a pena já muda. É uma qualificadora, né? Ou seja, passa a ser de reclusão de 3 a 9 anos. Entendeu? Muniz, e se ele tivesse usado arma na agressão? Pronto. Se tivesse arma, vamos supor que na situação ele estava armado. É agravante ou aumento de pena? A arma, lá no parágrafo 2º do artigo 157, ela é um motivo de aumento de pena de 1/3. É 1/3, né? Aumenta em 1/3, tá? Se ele tivesse usado arma. Muniz, mas tem outro detalhe, tem lesão corporal aí. Praticou lesão leve? Tem. Como a violência resultou em uma lesão corporal leve, além da pena da violência, a pena correspondente ao crime de lesão corporal contra a pessoa. Ele responde o quê? Concurso de crimes, né? Concurso de crimes são somados, ou seja, ele vai responder pela violência contra superior, que é o artigo 157 do CPM, mas vai responder pela lesão corporal de natureza leve. Entendeu? Que é um crime, lesão corporal de natureza leve. Entendeu? É necessário outro militar estar presente, presenciar, se não fosse comandante? Não. Se a pessoa fosse lá e o comandante denunciasse, então não precisava outra pessoa ver, entendeu? Muniz,
Será que tem outro caso de aumento de pena aí, hein? Será que alguém vai achar? Será que tem outro caso de aumento de pena? Ou não? O Ellen acertou. O militar estava de serviço. Será que o fato dele estar de serviço piora alguma coisa? Pois é, como o crime ocorreu durante o serviço, a pena aumentada em 1/6. Por quê? Aumento de pena. Por quê? Porque estava em serviço. Muniz, vamos supor que na discussão, na briga, se tivesse ausência de dolo. Como assim, Muniz? Vamos supor que o cara não quis causar lesão e nem assumiu o risco de produzi-la. Bom, se durante a discussão, né, que foi a violência com o superior, houve a lesão, mas ele não queria que ocorresse a lesão. O que é que pode acontecer? Se houver ausência de dolo no resultado, ou seja, na questão da lesão corporal, se houver aqui ausência de dolo, ó, ausência de dolo, o que é que vai ter se houver ausência de dolo, Muniz? A pena pode ser diminuída pela metade. Certo? Pronto. É isso. Pronto. Pessoal, vocês estão gostando da aula? Tranquilo? Tá? Se não der para a gente terminar toda essa análise, a gente continua, né? Se não bater o tempo, a gente continua o restante do material na próxima aula, entendeu? Mas aqui eu vou fazendo sem pressa. Quando a gente terminar aqui, na plataforma de questões, tem um material já para você resolver algumas questões, tá bom? Sem pressa. Sexta. Um militar em estado de embriaguez agride um oficial de serviço com uma arma, causando-lhe uma lesão grave. Pessoal, olha a situação. Na situação passada, era um militar, só que ele era o comandante da unidade que ele tem. Os militares, eles passam por escalas de serviço, certo? Então, uma coisa é você praticar essa violência contra o superior, o cara não está de serviço, né? Quem estava de serviço era o militar que agrediu, e o cara era comandante da unidade. Outra coisa agora que a gente vai ver é justamente uma agressão, mas o militar que foi agredido é que está de serviço. E não o que agrediu, mas quem foi agredido está de serviço agora. Tá? Vamos lá. Então, um militar, ele agrediu um outro militar que está de serviço. Caso aqui ele agrediu um oficial, né? Um oficial de dia. Beleza. E causou lesão grave nele. Geralmente, quando o cara causou lesão grave, você já sabe que vai acumular as penas, né? O oficial estava de plantão no momento da agressão, ok. Analise as possíveis consequências jurídicas. Qual crime ele cometeu aí? Será que foi violência contra o superior? E aí? Ou é violência contra militar de serviço? Pessoal, esse crime aqui, militar, que a gente está trabalhando agora, cuidado. O cara não era comandante da unidade, o cara não era um oficial qualquer. Ele era um oficial que estava a serviço, estava de serviço, de plantão. Ele estava no plantão, diferente. Porque às vezes o militar, ele tá só
de serviço administrativo, entendeu? E aí? É o crime de violência contra militar de serviço. Ah, professor, tem esse crime? É, tem. Artigo 158 do CPM. Entendi. Com a reclusão de 3 a 8 anos. 3 a 8 anos. Tem aumento de pena? Se ele tivesse arma, teria aumento de pena. De quanto? Um terço. Se houvesse arma. Só que na questão aqui ele não falou que tinha arma, né? Mas se tivesse, seria um terço. Muniz, e a lesão corporal grave aqui, que o rapaz sofreu? O que vai acontecer? Ele responde pelo crime de violência contra militar de serviço, mas. Opa, o cara tá dizendo. Ah, tá aqui, é verdade. Teve arma aqui, ó. O colega disse que eu disse que não tinha, né? Mas teve arma, pronto. Então, se teve arma, aumento de um terço. Felipe, quais crimes ele comete? Comete o crime de violência contra militar de serviço, que o militar está de serviço. Ele fala que ele está de plantão, ó. Mais o quê? Hum? Mais o quê? Qual outro crime que ele responde, pessoal? Não. Lesão corporal grave. É porque vocês estão confundindo com aquele crime, né? Apresentar-se ao serviço embriagado, né? Ou se embriagar durante o serviço, correto? Mas vamos supor que ele não está a serviço. Ele não deu mais dicas, tá bom? Eu estou falando de quem agrediu. Ele vai responder pela violência contra o militar de serviço mais a lesão corporal grave, tranquilo? Cumula as penas. Mesma coisa. Se no resultado, o que é que foi o resultado da violência? A lesão grave. Se nesse resultado aqui não tiver dolo, ou seja, tiver ausência de dolo, o que é que pode acontecer? A pena pode ser diminuída. Vou colocar aqui, ó. Se houver ausência de dolo, o que é que vai acontecer com a pena? Vai ser diminuída pela metade. Questão massa, né, professor? É. E assim você vai pegando todos os bizus da prova. Bora que ver, agora a gente vai acelerar mais um pouquinho, tá bom? Dá uma pausa aí para tomar uma água, 2 minutinhos. Toma água rapidinho para a gente voltar aqui na questão 7. Estão gostando da aula, pessoal? A aula tá boa? Boa, tá boa? Tá dando para entender?
Vamos lá. Um cabo tenta convencer outros soldados, letra A, B e C. Um cabo tenta convencer a galera a participar, a se rebelar contra o comandante, né? Estão tentando convencer outros soldados para participar de um montinho ou revolta. Vai depender se eles estão armados ou não. Então, esse convencer é o que a gente chama de aliciar, alegando que ele é injusto e que todos devem se unir para exigir as mudanças. Eita, pessoal doido para fazer montinho, né? Tá aliciando a galera. Qual o crime que esse cabo aqui está respondendo? Que ele vai responder, né? Crime de aliciação para montim. É um crime militar. Ó, uma coisa é o cara conspirar, tá todo mundo junto, fala na mesma língua, já estão planejando para executar. Outra coisa é o cabo, o soldado tá lá sem fazer nada, aí chega o cabo maliciosamente, vai fazer a cabecinha dos caras para fazer o montinho. Então são duas situações diferentes. Aqui é o crime de aliciação para montim ou revolta. Então aqui é o crime de aliciação para montim, montim ou revolta. Entendeu aí? Hugo, foi o que eu acabei de falar. A diferença para conspiração é o quê? Conspirar é os militares já estarem decididos, todos três estão decididos e já estão conspirando os três para praticar. Outra coisa é o A, o B e o C aqui, ó, não estão de boa, não sabem de nada, aí chega o malicioso do cabo e diz assim: ei, rapaz, vocês não estão achando não, mas que o comandante ele está sendo injusto com todo mundo. Bora fazer um montinho. Bora. Ei, A, tu tá concordo? Bora. B, tu quer? C, bora rochar? Bora. O que é que o cabo responde? Tá aliciando. Se os caras e o A e B concordarem, vai todo mundo agora, tá unânime. Pronto, todo mundo concordou. Agora eles estão querendo. O A, B e o C já estão querendo. E se praticar o montim, respondem pelo montim. Se o montim não chegou a acontecer, era conspiração. Se uma pessoa foi lá nos três tentar convencer para fazer montinho e os três não estavam sabendo de nada, o que foi lá tentar aliciar responde por aliciação para montinho revolta. Tá bom, Hugo? Tranquilo? É isso. É persuadir, pessoal. É isso. Persuadir. Aliciar é persuadir. Reclusão de 2 a 4 anos. Próximo. O militar distribui panfletos anônimos no quartel. Aqui o militar. Desenhar com o militar, né? Ah, não. Ela não pode ter cabelo solto, não. É o que, Muniz? É o negócio de um coque, né? Aqui, ó, o coquezinho dela. Né? Bota uns grampozinhos aqui, não, ó. Militar. Ah, tem, Liliane? Tem sim, viu? E aí, o que ela fez? Levou os panfletinhos.
cheio dos panfletos. Anônimos, hein? No quartel. Incentivando os colegas. Galera tava lá de boa. Galera tava de boa. Na hora do almoço, de boa. Aí botaram, distribuir panfleto para todo mundo. Aí, panfleto para cá, panfleto para lá. Incentivando os colegas a desrespeitarem ordens dos superiores e questionar a disciplina. Que crime é esse? Qual é o nome desse crime, hein? Será que ele está aliciando? Não. Se ele está distribuindo panfleto, ele está incitando. Ele está promovendo a desobediência de uma maneira coletiva. Está incitando. Ele introduziu material impresso, pessoal. Ele entregou o panfleto dentro do quartel. Olha lá, dentro do quartel. Que crime é esse? Incitamento. Artigo 155. Pronto. Beleza? Pena de reclusão de 2 a 4 anos. Próximo. Nós vamos até a 10, tá? Aí os próximos a gente termina na próxima aula. 9. Durante uma reunião no quartel, um sargento, vou desenhar aqui o sargento, ó. Sargentão aí. Brevê aqui do Cotal. O que, é que o sargento fez, me disse? Elogiou, elogiando aqui, elogiou um ex-militar que foi condenado por insubordinação. Então, o cara já tinha sido condenado por um crime, né? Ele cometeu insubordinação. O que, que ele estava fazendo? Estava elogiando o militar. É crime isso daí? É. Ele está enaltecendo um ato que a lei militar considera crime, ou seja, insubordinação é crime. Então, ele estava enaltecendo. Que crime é esse? Apologia de fato criminoso. Ou de seu autor. No caso, ele estava elogiando quem? O autor, né? E não o fato da insubordinação. Mas basta ele elogiar o fato ou ele elogiar o autor. Não, aí não é incitação. Incitar é como eu falei aqui nesse instante, ó. Incitamento, panfleto. Estamos promovendo o quê? Estamos promovendo a desordem, a desobediência. Estou tentando jogar panfletos para as pessoas lerem e ficarem revoltadas. Estou incitando. Aqui não seria incitação. Aqui ele está enaltecendo um crime ou um militar que cometeu o crime. No caso aqui, ele está enaltecendo o autor do crime. Qual é o crime? O crime de subordinação, que ele já tinha sido condenado. Então, é o crime de apologia de fato criminoso.
ou do seu autor. Artigo 156. Beleza? Detenção de 6 meses a 1 ano. Apologia. E última, vamos lá. Um soldado diante de outros militares. Olha o detalhe, ó. Uma coisa é a violência contra o superior, o cara praticando a violência direto contra o superior. Outra coisa é eu ter um militar aqui, eu vou ter outros militares que estão olhando, e é. Olha a situação. Uma coisa é violência contra o superior, outra coisa é desrespeito ao superior. No desrespeito ao superior, você desrespeita na frente dos outros. De outros militares. Entendeu? Um soldado, diante de outros militares, responde de forma grosseira a um tenente, tá aqui o tenente, que lhe deu uma ordem, dizendo, não vou fazer isso, e você não pode me obrigar. Pessoal, ele fez isso na frente de outros militares. Esse crime é violência contra o superior ou é o crime de desrespeito a superior? E aí? Será que é violência contra o superior? Ele nem teve empurrão ou é desrespeito? E aí? O que vocês acham? Isso é desrespeitar. O desrespeito é na frente dos outros, beleza, Igor? Pronto. Então é isso, ele responde por esse crime. Artigo 160, desrespeito a superior. Certo? Artigo 160. Qual é o detalhe aqui? Palavra-chave: diante de outros militares, na frente de outros militares. De respeito ao tenente na frente de outros. Ok? E aí a gente pode encerrar nossa gravação de hoje, tá? O restante, a gente vai continuar na próxima aula, tá?